Olha, muito se fala que 2026 pode ser um ano decisivo, o verdadeiro ponto de virada para o mundo todo. Mas por quê? Vamos entender o que está por trás dessa análise. É que não é uma coisa só, sabe? Várias análises apontam para uma convergência, quase uma tempestade perfeita, digamos assim, de riscos. E eles vêm de todos os lados: tecnologia, economia e segurança. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aqui vem a parte que talvez seja mais surpreendente. O maior risco na mesa para 2026, segundo o Eurasia Group, não é uma guerra entre superpotências. Não. É a desestabilização interna dos próprios Estados Unidos. A polarização política por lá, a desconfiança nas instituições, tudo isso acaba transformando a maior economia do mundo numa fonte de instabilidade para todo o resto do planeta. E claro, toda essa instabilidade não acontece no vácuo. O pano de fundo para tudo isso é aquela que já é considerada a grande disputa da nossa era, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Essa rivalidade fica claríssima quando a gente olha para a corrida pela inteligência artificial. É a tecnologia mais importante do século, sem dúvida. E aqui a gente vê duas abordagens completamente diferentes. Essa briga toda é tão séria que acabou criando um campo de estudo novo, a chamada geopolítica tecnológica. A ideia é simples. Hoje quem controla os dados, os algoritmos, a tecnologia, controla o poder. É como se os dados fossem o novo petróleo, as novas rotas estratégicas. Então, onde é que essa briga acontece na prática? Vamos dar uma olhada nos novos campos de batalha do século XXI. E o primeiro campo de batalha, olha que interessante, não é com tanque e soldado, é com a economia. É o que chamam de geoeconomia. Basicamente, os países estão usando o poder econômico como arma. O Fórum Econômico Mundial deixa isso bem claro. Tarifas, sanções, controle de quem vende o que para quem, tudo isso virou ferramenta de segurança nacional. Agora, o segundo campo de batalha é geográfico, mas com um peso tecnológico gigantesco. Estamos falando de uma pequena ilha que, literalmente, tem a economia global na palma da mão: Taiwan. Por que Taiwan é tão importante? Simples, 90%. Pensa nisso, 90% dos semicondutores mais avançados do mundo, aqueles chips que fazem tudo funcionar, do nosso celular, a inteligência artificial mais potente, saem de lá. Então, dá para imaginar o tamanho do problema se algo acontecer por lá. Não seria uma crise regional de jeito nenhum. As estimativas falam num choque econômico global na casa dos 10 trilhões de dólares. É um número difícil até de imaginar. Essa briga de gigantes e essa economia usada como arma funcionam como um terremoto. Elas criam e amplificam rachaduras, pontos de fratura no mundo inteiro. E essas fraturas já são bem visíveis. O International Crisis Group, por exemplo, desenha um mapa bem preocupante. Começando pela Ucrânia. A guerra por lá pode parecer congelada para alguns, mas continua muito ativa e perigosa, redefinindo toda a segurança da Europa. Saindo da Europa e indo para o Oriente Médio, a gente olha para Gaza. A situação ali depois da guerra é um verdadeiro barril de pólvora com um risco enorme de explodir numa crise muito maior na região. Descendo para a África, tem toda a região do Sahel. É uma faixa inteira do continente marcada por instabilidade, com insurgências e golpes de Estado colocando os governos locais em xeque o tempo todo. Lá na Ásia, tem a Guerra Civil em Mianmar. Talvez não apareça tanto no noticiário, mas é um conflito brutal que continua sem solução e que joga mais lenha na fogueira da instabilidade por lá. E aqui perto de casa, nas Américas, a Venezuela continua sendo um foco de tensão política, um ponto de atrito que acaba atraindo o interesse de potências de fora, como a China e a Rússia. É como se fossem várias camadas de problemas. Em cima desses conflitos locais, a gente ainda tem ameaças que não respeitam fronteira nenhuma: terrorismo, desinformação com IA, migrações em massa, crime organizado, eventos climáticos extremos. É essa soma que os analistas estão chamando de turbulência crônica. Ok, com esse cenário todo, a grande pergunta é: e o Brasil com isso? Onde é que o país se encaixa nesse mundo todo quebrado e competitivo? Pois é, o Brasil está numa verdadeira encruzilhada. De um lado, tem o risco de ficar para trás, de ser só um consumidor da tecnologia que os outros criam. Mas, do outro, existe uma oportunidade gigantesca, a de se posicionar, de liderar discussões importantes e até de criar as próprias soluções. No final das contas, o grande desafio para o Brasil, e para muitas outras nações, é justamente esse: escolher o seu papel nesse novo tabuleiro global. A pergunta que fica é: o Brasil vai ser um jogador estratégico ou vai ficar só assistindo o jogo acontecer?